Porque o Tio Airo é o ápice da masculinidade, do Cine Essência. Já deixei o like, já me inscrevi no canal e vamos lá. Um homem velho, Deixa cansado, eu aumentar. que viu seu Recomeçar aqui. Um homem velho, cansado, que viu seu filho ser morto e precisa agora cuidar de um sobrinho que só busca vingança e não escuta nada do que ele fala. E pra piorar, é um general em uma guerra que nunca quis fazer parte. Vendo assim, parece impossível pensar que Tio Airo é o personagem mais sábio, gentil, paciente, humilde, resiliente e forte de Avatar além da Aang. Alguém que foi capaz de Fato. transformar toda a sua perda no maior exemplo de masculinidade da história das animações. Assim, apesar de eu não. No canal, né? No canal principal, deixa eu pegar aqui. Eu. Eu usei o Rock de exemplo, Rock Balboa, de exemplo de masculinidade saudável, né? Eu fiz o vídeo Depois de aqui. analisar. Pera aí. Aqui, ó. Eu fiz uma série de vídeos, né? Que não era pra demorar tanto pra sair, né? Mas esse ano foi atípico. Foi. Não fugiu do planejado, como eu falei na live anterior. Devo soltar um corte e um story no, no Instagram também, pra falar dessa questão. É, esses 3 vídeos aqui foi pensado numa trilogia de vídeos, né? Tem alguns outros vídeos que foram pensados nesse formato, mas aqui eu falei do feminismo, conservadorismo, na uma análise de gênero na Branca de Neve, psicopata americano como um modelo de masculinidade tóxica, e aqui eu usei o exemplo de Rock. Mas eu particularmente acho que tanto o Rocker quanto o Tio Iron são exemplos muito bons de masculinidade. Porque assim, eles representam exatamente isso. Espera aí que começou a live. Aqui, pronto. Eles são exemplos muito bons de masculinidade porque eles são figuras fortes, figuras poderosas, figuras que são o, o estereótipo de masculinidade, mas eles não são de uma maneira negativa. Eles apresentam as características de maneira é, boas, como uma boa pessoa. Não é que nem o psicopata americano, por exemplo, que é, ele vê as mulheres como objeto e para sua própria satisfação. Não é uma pessoa que se achar alguma coisa dele, ele já vai estourar e vai tentar matar alguém, né? Que é o caso que ele faz com, acho que é Louis, que quando o Louis se declara para ele, né? E ele tenta matar. Mas, enfim, assistam lá que é muito bom esse vídeo. E nesse vídeo, eu te mostro a verdade. Quando a série inicia, a gente já entende rápido tudo que tá em jogo. Vemos que os dobradores de ar foram praticamente extintos e todos os outros elementos estão dominados pela Nação do Fogo, e a única esperança é o Avatar. Bom, pelo menos era o que a gente pensava. Assim que vemos Tio Iroh no navio conversando com Zuko, a gente percebe o baita contraste entre os dois. Zuko é alguém irritado, explosivo, que não vai descansar enquanto não capturar o Avatar para conseguir a redenção de seu pai, já que foi humilhado e expulso por ele. Por outro lado, Tio Iroh é alguém calmo, tranquilo, que descansa, senta e relaxa bebendo uma xícara de chá. Sua Sim. tranquilidade fica ainda mais clara quando Zuko se irrita com o tio porque ele quer aprender a próxima dobra de fogo, mas Tio Iroh se recusa, dizendo que ele ainda não estava pronto. Eu treinei essa sequência o dia todo. Me ensine a próxima. Eu estou mais do que pronto. Não, você é impaciente. Tem que dominar o básico. Treine de novo! Só nessas primeiras cenas entre os dois, a gente já percebe não só a obsessão de Zuko pelo Avatar, mas sua completa impaciência e imaturidade. Enquanto Iroh Sim. entende a importância do controle e da paciência para realmente aprender algo de verdade. Mas apesar de tentar ensinar ao Zuko bons princípios para se tornar um dobrador e até um homem melhor, a verdade é que até aqui o próprio Tio Iroh ainda está aprendendo a ser alguém melhor. Tanto que no começo, por mais que não tenha o mesmo desejo de pegar o Avatar, ele não se opõe a Zuko e aos Sim. outros membros do exército da Nação do Fogo de ir atrás dele, devastando tudo por onde passam e nem impedir o ataque à tribo da água. Até porque
Que Airo é um homem leal, tanto a seu sobrinho quanto Sim. a sua nação, ainda mais sendo um dos generais. Só que mais do que lealdade, Assim, o tio Iroh, ele tá passando por esse processo de, pô, o que eu tô fazendo não está certo. Mas eu preciso ser. Já não tem mais nada, né? Já não tem mais nada. Eu tenho que proteger. Já que eu não tenho mais poder, já que eu não tenho. Já que eu perdi meu filho, eu vou tentar guiar o Zuko num caminho bom, né? O que é interessante, essa questão. Mas ele tá. Foi o que o. Cinescência falou, né? Ele tá nesse processo de aprendizado para ser alguém melhor, né? E é interessante ver isso porque foi no caso do Rock, ele sempre desde o início do filme ele era uma pessoa boa. E isso reflete nas vezes que ele não se deixou ser omisso em situações erradas. Quando estava errado, ele ia lá e falava que estava errado, que não achava que era o certo. Mesmo mesmo quando ele estava submetido a uma situação que ele não achava certa, né? Que é o caso quando ele estava no. Eu esqueci o nome dele. Mas o agiota do filme, quando ele estava trabalhando para ele, ele sempre tentava fazer da maneira mais amena possível, desenrolar a situação para não ficar tão problemática e tal. Mas aí é um processo que o tio Airo, até essa parte do desenho, na primeira temporada, até ele e o Zuko for, até eles serem abandonados, né, pela Nação do Fogo, serem exilados de fato e serem procurados, é um processo que ele não, ele ainda tá passando, ele tá vendo que ele tá errado e depois disso ele deixa de ser omisso, né? a um povo ou pessoa, tio Airo é leal aos seus valores. Já que no momento que ele vê que as coisas estão indo longe demais, com o General Zhao tentando acabar com o espírito da lua, Sim. Airo sabe que seu lugar não pertence ali. Ele poderia ter fingido que estava tudo Tem bem essa e parte também. discordado em silêncio. Mas, assim como Zuko, sua busca é por redenção e para ser Sim. aceito por ele mesmo. Por isso se torna um traidor junto de Zuko da Nação do Fogo, mesmo que seja o irmão mais velho do rei. E todo esse isolamento e ida para Ba Sing Se ensinou tudo aquilo que faltava ao tio, e também a Zuko. Porque uma coisa que define um grande homem é sua capacidade de servir. Airo, que nasceu na realeza, nunca se mostrou superior a alguém, nem com aqueles que eram tidos como inimigos. Pô, aí é complicado. Deixa o like, se inscreve no canal e doa Live Pix pra eu pagar o YouTube Premium e não ter mais anúncios. Quando chegam ao Reino da Terra, Airo não se sente diminuído, triste, e se adapta rápido, tanto que começa a trabalhar com o que mais amava na vida, um Sim. bom e velho chá. Ele não se importa com status, poder, reconhecimento. Para ele, poder ser útil às pessoas, mesmo em função, em tese, mais desvalorizada, como uma pessoa que serve chá, é algo que o faz feliz. Ele não Eu acho que isso tem muito a ver com a questão da espiritualidade que ele tem. Ele vê que os valores, vê que a moral, né? E também o mundo espiritual é muito mais importante do que qualquer coisa no mundo material. Isso faz com que ele seja mais sábio nesse sentido, no sentido de fazer o que é o certo e manter a lealdade aos seus valores e às pessoas que ele ama e corrigir elas mesmo quando elas estão erradas. Pô, eu acredito que seja isso. Na minha interpretação é mais ou menos não isso. precisa de muito. Apenas que você deixe o like. E também ver a simplicidade do personagem, né? Ele é uma pessoa simples. Ele se apresenta como uma pessoa simples, né? Ele não precisa de muito para ele estar feliz ou alegre, né? Se inscreva no canal e hype esse vídeo. Até o Zuko fica feliz, pô. Olha só. Mas voltando. A simplicidade de Airo, é claro, não é a mesma de Zuko, porque se o tio não liga de viver não só de forma simples, mas no meio de povos com culturas tão diferentes, o sobrinho não se sente da mesma forma e percebe que está cada vez mais perdido. E como se ajuda um garoto que não se livra de seu passado e de sua obsessão, mostrando a ele que você também pode superar o seu.
Chega a ser irônico vermos o tio Iroh atingir sua grande mudança na cidade que ele havia perdido tudo. Porque foi no combate contra Ba Sing Se que ele não só foi derrotado pelo povo da Terra, como descobriu durante essa batalha que seu filho havia morrido também lutando na guerra. Esse episódio é lindo, né? São 3 histórias, as 3 são muito boas, mas e fechar com esse final, ainda mais com a homenagem ao... Eu não lembro agora, eu acho que é o diretor ou é um dublador que fez a voz original. Esse episódio é lindo, é um dos meus preferidos, se não o preferido de Avatar, Lenda de Além Aang. disso, pouco tempo depois, o trono do Reino de Fogo, que era pra ser dele por ser o irmão mais velho, acaba parando nas mãos de seu irmão Ozai, que traiu seu próprio pai para assumir o poder. Ali poderia ser seu pai e filho. irmão. Não havia mais motivos para continuar. Bom, talvez existia um. No episódio mais triste da série, no meio de vários contos, entendemos melhor o passado do tio Iroh. E não só isso, vemos o tamanho de seu coração. Logo no começo do episódio, ele vê que havia uma criança chorando, então ele começa a tocar uma música para acalmar a criança. Mas não qualquer música. Pequeno soldadinho, pra casa marchar. Corajoso soldadinho, não pode chorar. Repara como ele canta essa música com um sorriso e leveza. E Sim. bom, isso faz o garoto se acalmar na hora. E logo depois disso, ele vai parar em um beco e, sem perceber, vê que um cara tenta o assaltar. Mas não só o impede, como ainda ensina a melhor postura pro assaltante. E toma um chá com ele, aconselhando a mudar de vida. Então ele sai de lá, vai até debaixo de uma árvore e conversa com seu filho, demonstrando uma culpa e tristeza que até aquele momento não tínhamos visto no personagem. Feliz aniversário, meu filho. Se ao menos eu pudesse ter te ajudado. E novamente ele canta a música do soldadinho, mas dessa vez ele não está feliz, e nem para animar alguém. Pequeno soldadinho, pra casa a marchar. Corajoso soldadinho, não pode chorar. O soldadinho não voltou, e tio Iroh sabe que não pode mudar as coisas com ele. Mas ele pode se redimir e mudar as coisas com alguém que também vê como seu filho. É exatamente eu isso. sou importuno porque, desde que perdi meu filho, eu o vejo como meu. Não tem como seguir em frente sem se libertar da culpa, vergonha e do orgulho por todo o fracasso. E é exatamente isso que ele ensina a Zuko quando mostra sua técnica de dominação do fogo. Você tem que se liberar do seu sentimento de vergonha se quiser que sua Do raiva trovão, né? acabe. Do raio. O orgulho não é o oposto da vergonha, mas sua fonte. A humildade é o único antídoto para a vergonha. Iroh o tempo todo se mostra alguém capaz de perdoar, incluindo a si mesmo, porque ele sabe Exatamente. que para encontrar a verdadeira força, é necessário primeiro encontrar o equilíbrio. Essa sua É exatamente isso. O que falta pro Zuko é ele... É uma confusão de sentimentos que ele sente. Que ao mesmo tempo que ele quer ter o orgulho do pai, ele não acha que é o suficiente, né? Ele odeia o pai dele, mas ele quer o orgulho, achando que ele ama. Ele sente repulsa pela irmã, mas ainda sente inferioridade em relação a ela, né? Ele... E outros momentos também, ele parece que ele vai se consertar, mas ele volta. Que ele não... Ele se arrepende, mas ele não sabe o que fazer. Com esse arrependimento, ele fica muito confuso, com um turbilhão de sentimentos. Tanto que no episódio da praia, né, que vai ele, a Azula e as duas amigas da Azula, que eu não lembro o nome, eu acho que é Mei Mei e Mai, eu não lembro agora. Mas eles vão pra lá e mostra exatamente isso. Ele não sabe o que fazer. Ele sente o sentimento de culpa também em relação ao tio Iroh, porque ele traiu o tio Iroh, né? Mas, enfim, vamos continuar. paz e controle só deixam sua técnica ainda mais... Só pra concluir o que eu tava falando antes. Ele não tem esse equilíbrio que o tio Iroh tem, porque ele não entendeu o que o tio Iroh tava falando ainda, né? Não era só o equilíbrio do corpo, mas também da mente, coisa que ele não tinha. Mas que com o passar do tempo ele conseguiu ter, né? encontrar o equilíbrio.
Essa sua paz e controle só deixam sua técnica ainda mais forte, porque ao contrário de todo o seu povo que insiste em destruir todas as outras culturas e pensamentos, o velho sábio faz o contrário. Ele une todas elas em um só golpe. Exatamente. Não há como ser forte sem controle, fluidez e sem direcionar sua energia pro lugar certo. Porque quando se entende que a humildade é a chave e ninguém é superior a ninguém, é aí que você realmente tem o verdadeiro poder nas mãos. Mas como permanecer em equilíbrio e harmonia quando a pessoa que você mais ama e protege te trai na sua frente? Assim, antes dele entrar nesse ponto... Vixe, peraí. Deixa eu voltar aqui. Tá. Uma coisa interessante nessa questão de Avatar como um todo, não só da lenda de Aang, é que assim, deixa eu pegar aqui. Pegar aqui o canal, que eu já fiz vídeo sobre isso e mostra as filosofias, né, as ideologias, na verdade, que tem em Avatar a lenda de Aang, e falo do pragmatismo e do equilíbrio do Avatar. E esse equilíbrio é o que molda todo o mundo de Avatar, que mostra que um não é superior ao outro, mas todos têm que estar em equilíbrio, tanto em poderio militar quanto em pensamento. Todos têm que estar no mesmo campo, assim, por assim dizer, nivelados, para estar em equilíbrio. Um não pode subjugar o outro, um não pode estar mais ou maior que o outro, né? Mais em alguma coisa, maior em alguma coisa. É uma coisa muito interessante em Avatar isso, que eu desenvolvo nesse vídeo aqui. Ideologias e pragmatismo e Avatar a lenda de Aang. Depois passam lá pra ver. Mas vamos voltar aqui. Trai na sua frente. Quando Zuko se une à sua irmã e volta a perseguir o Avatar, isso é um baque pro tio. Ainda mais que o Aang é quase morto na batalha, e depois de tanto ensinar ao príncipe sobre o equilíbrio da vida, a humildade e a harmonia entre os povos, parece que não tinha adiantado de nada. Só que aí, Iroh mostra o verdadeiro poder de um homem, sua enorme perseverança. Não é que não se abala quando fica preso na Nação do Fogo e Zuko começa a o visitar. Ele não responde ao garoto de primeira, porque realmente estava decepcionado. Contudo, o tio sabia que não podia desistir, nem de seu sobrinho, e nem de Assim, falar tudo aquilo que importava. Ele entendia que na hora certa, Zuko encontraria seu caminho, mesmo que tivesse que cair diversas vezes. Porque quando se acredita em algo ou alguém, você não desiste nunca. Por isso o tio Iroh, esperto como ele é, aparenta estar fraco. E assim, essa questão do Zuko é interessante, provavelmente ele vai falar mais pra frente do pedido de perdão dele, mas é porque assim, o Zuko, apesar... Nesse momento, o Zuko tava sentindo remorso. Ele não tava sentindo arrependimento. Ele faria tudo de novo. Mas ele tava com remorso em relação à reação do tio, né? Então, se o tio simplesmente voltasse a falar com ele, tudo voltaria como tava antes, né? Voltaria como se nada tivesse acontecido pro Zuko, né? Que coisa que o tio Iroh não queria. Eu acredito, né? Que voltasse como era antes e sim que ele desenvolvesse o próprio caminho. O que é muito interessante, porque mostra também o momento que você deve ficar quieto e deve falar. O momento que você deve desenvolver uma conversa, uma relação, o momento que você tem que estagnar. Pelo menos para que assim melhore a relação. Ou um momento que mostre que a relação acabou, né? Nesse caso, ainda bem que não acabou a relação, mas é uma questão a se analisar também. Cansado, nos momentos em que os guardas aparecem, mas quando ninguém tá olhando, o cara vira uma máquina de treinar. Tudo por conta de um objetivo. Sim, Iroh nem de longe tinha um bom físico nas primeiras temporadas, mas na hora que mais precisavam dele, seu foco e disciplina mostra que, além de bons conselhos, ele também controla sua mente e seu corpo muito bem. E sei que você pode perguntar, tá, mas tio Iroh tá treinando para dar porrada em alguém, ele não prega paz? Sim, ele prega paz,
Mas isso não significa que às vezes não é necessário lutar. O que Iroh prega é que devemos direcionar nossos Exatamente. conflitos para onde realmente importa. Porque não há conquista sem luta, muito menos as que vêm do coração. E se o tio lutou ao máximo para trazer o equilíbrio e a salvação entre os povos, Zuko lutou até o último minuto para escolher seu verdadeiro caminho. E Sim. quando se Assim, antes dele entrar nesse próximo ponto, é uma coisa que eu falo, essa questão que ele falou, que um homem não, por mais que ele não parta pra briga em primeiro, né, não deva ser a primeira opção, se tiver, não ter essa opção é melhor ainda, né, mas ele vai ter que, talvez ele lute, talvez ele tenha que levar a voz, ele tenha que se impor pra proteger as pessoas, pra se proteger, pra não deixar que vai ter que usar de um artifício violento para que seja para fazer o bem, né? E não para fazer que nem o Bateman, né? No vídeo de rock eu falei isso, mas não para fazer o Bateman que é subjugar os outros e fazer a seu belo prazer para que você queira fazer o que você quer, né? Você vai se impor para como o Rock, né? Ele vai se impor para impedir que o eu acho que é Paul, não lembro o nome dele. Pô, eu esqueci. O Paul não bata na namorada do Rock, por exemplo. Vai ter que se impor pra que ele não quebra mais nada. Vai ter que se impor pra levar a criança, de volta pra casa dos pais, né? Pra casa dela, porque ela tava fazendo besteira junto com o grupo. É esse tipo de coisa. Ele vai ter que se impor. Mas isso não vai ser de maneira violenta, necessariamente. Às vezes ele vai ter que brigar de verdade, mas às vezes não. Às vezes, se a violência é em último caso, caso realmente alguém esteja em perigo, ou que tanto você quanto os outros, né? Para você manter um certo equilíbrio, uma certa paz, que poderia não ser. Enquanto o Bateman, ele faz para ele mesmo obter vantagem e ele mesmo fazer as coisas que ele próprio quer, né? Não que isso vai fazer o bem, mas é porque ele quer fazer isso. Mas, enfim, eu desenvolvi isso nesses dois vídeos do que estão no canal principal, vai estar na descrição, o canal principal. E provavelmente os vídeos vão estar na descrição também, depois dá uma olhada lá. junta ao Avatar, entende finalmente o que seu tio sempre quis dizer. Por isso, ele escolhe apenas rebater os golpes do pai e se recusa a lutar naquele momento, porque Sim. não era sua batalha. Algo que jamais faria antes por ser tão impulsivo. Até que, depois de tudo, Zuko reencontra seu tio, e o abraço entre os dois é, sem dúvida, uma das cenas mais emocionantes de toda a série. Porque ali não é só um reencontro, é o perdão entre duas pessoas que perderam tudo, mas Sim. que finalmente se encontraram no momento em que encontram um ao outro. E bom, Exatamente. graças a isso, Zuko finalmente se torna o líder que Iroh sempre acreditou que ele poderia ser. Um rei guiado pela honra e pelo coração. E Iroh não é só o mestre, o sábio, o tio, mas o verdadeiro pai. E acima Sim. de tudo, o verdadeiro homem. Alguém que protege, ensina, defende a união entre os povos. Exatamente. Assim como Aragorn, que não só salvou todo mundo, como ainda se tornou o único capaz de liderar a Terra-média. Isso eu explico melhor nesse vídeo. Outro vídeo que a gente pode assistir aqui depois. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Tanto nesse, passa lá no canal do Cinescência, porque é realmente muito bom. E assim, os vídeos que eu falei vai estar na descrição, provavelmente, e nos comentários fixados. Eu vou tentar lembrar de botar nos fixados também, nos comentários, né? Mas assim, uma coisa que ele não abordou é a gentileza também. O Aaron é uma pessoa muito gentil, ele até abordou por cima assim, mas o exemplo dele falando com com o ladrão, né? Pra ele melhorar a postura, é um exemplo disso. Ele tentando ajudar o máximo de pessoas possíveis sempre que pode, também é uma questão muito bonita assim também, dentro do desenho, dentro da história, da trajetória do Iroh também. Mas enfim, é isso.